Pro, essa aula não está sendo gravada? Acabei de ligar o gravador. Ah, tá, obrigada. Eu acho que está sendo gravada assim. Vamos lá. A gente viu imitação. Então, o melhor teórico para falar de imitação é o Bandura. Bandura nasceu em 1925, ele tem 96 anos, ele é um dos teóricos que ainda continua vivo, e ele vai falar que todos os fenômenos que ocorrem por meio da experiência direta, ele também pode ocorrer de uma forma viciante, com a observação das pessoas e da consequência para elas. Como a gente viu no vídeo, eu imito e eu vou reproduzir exatamente igual. E aqui a gente tem a linha do tempo dele, os trabalhos que ele fez. Ele foi um teórico muito importante pelos seus estudos e continua ainda com um estudo bastante profundo sobre a teoria da aprendizagem por imitação, que é chamada aprendizagem social. Ele vai chamar, a teoria dele vai ter o nome de aprendizagem social. Por que social? Porque a gente vive no meio, a gente está se relacionando com pessoas, e esse social vai ter uma forma significativa no nosso desenvolvimento enquanto pessoas. Então, a forma como eu me relaciono, a forma como as pessoas interagem comigo, é que vai determinar o meu aprendizado. E para que ocorra esse aprendizado, ele vai colocar que é necessário 4 passos. Primeiro passo é a atenção. Eu preciso ver, eu preciso sentir. O segundo passo, eu vou reter o modelo. O terceiro, eu vou reproduzir o modelo. E o quarto é a motivação. Assim como o condicionamento clássico, os reforços, o que foi incentivo, o que a gente vem a ganhar com isso, como que a gente contribui, isso contribui para a formação da aprendizagem. Como a gente viu num vídeo, um exemplo, a mãe está dirigindo e demonstra um gesto feio, a criança vê, sente, ela fica gravado na memória dela aquele modelo, aquele gesto que ela viu. Terceiro, ela reproduz exatamente igual o gesto que o adulto fez. E a motivação, por quê? Ela passa a seguir os passos do adulto, como a gente viu no reforço, no condicionamento clássico. Então, muitos pais, eles aplaudem os comportamentos errados, não? A criança passa a ser um mini adulto fazendo tudo o que eles fazem. E os pais incentivam, batem palminha, reforçam esses comportamentos. Só que eles não enxergam a dimensão desse comportamento que está sendo colocado, que está sendo assim, mostrado para essa criança. Eles não têm percepção, muitas vezes, de um comportamento inadequado, a criança imita e isso vai refletir um comportamento errado na vida dela. Então, muitos pais incentivam muito. Eu já vi pais que falam palavrões, falam palavras obscenas, a criança presta atenção, e é muito interessante vocês estarem percebendo que elas prestam uma atenção muito grande no adulto, ok? E elas gravam aquele comportamento e ela reproduz em qualquer momento. Então, está numa roda de família, às vezes num bate-papo, numa festa, então a criança tem aquele comportamento, fala aquele palavrão lá. A fã ficou, ela viu, ficou retido na memória dela e ela reproduz o modelo que ela viu. E aí a família bate palminha, incentiva, nossa, que bacana, dá risada. Esse dar risada passa a ser um incentivo para aquele comportamento que ela está tendo. E ela vai levar esse comportamento de falar errado ou de ter um comportamento agressivo em outras situações, na escola ou com outros coleguinhas, ela vai reproduzir esse comportamento, porque ela foi incentivada aqui. Será que isso que eu estou falando vocês já não vivenciaram? Deixa eu voltar um pouquinho aqui. O que vocês acham?
esse comportamento de a criança imitar o adulto de uma forma negativa e reproduzir o mesmo comportamento. Pro. Isso a gente vê assim com muita frequência, dentro da casa da gente, com os filhos, né? Isso. E aí, é claro que muitas vezes acontece, assim, a gente acaba pecando, principalmente nesse quesito do palavrão, né? Sim. E às vezes se torna uma coisa assim tão natural que às vezes a gente acaba reproduzindo. Mas eu observo que crianças imitam, crianças não. Eu sempre fumei, né? E o meu filho sempre me viu fumando, né? E assim, o que eu sempre achei interessante é que esse gesto do fumar, ele nunca imitou. Não sei se ele não achava interessante, tanto que hoje ele abomina o cigarro, pega no meu pé até hoje. Mas eu já vi outras crianças, né, filhos de outros amigos, que desde pequenininho já começam a imitar o gesto. Claro que eles não Sim. têm nem noção do que eles estão fazendo. Sim, Mas manifesta o assim, interesse, não é? De fumar, manifesta interesse. isso. Por mais que a gente veja e diga não é legal, eles não têm essa noção ainda, né? E às vezes imita um, imita duas, imita três e depois acaba não fazendo mais. Então eu acredito que existam comportamentos que as crianças imitam, elas acharam, sei lá, interessante naquele momento, faz uma ou duas vezes e acabam não fazendo mais. É só a experiência, né? Sei lá, de repente querer viver aquele momento. Mas, assim, eu acredito que existam comportamentos de adultos que marquem com muito mais, eu digo, violência no sentido de não respeitar a criança. Porque quando eu sou agressiva com a criança diante de um comportamento que ela tem imitado do adulto, porque muitos pais, eles veem o filho imitando seu comportamento e eles se tornam agressivos quando vão corrigir a criança, né? Eles não falam de uma Sim, maneira clara, de uma maneira sim. carinhosa. Às vezes eles batem, colocam de castigo. Então, eu acredito que quando os pais dão essa maior ênfase e fazem a correção dessa forma, aí que a criança vai acabar levando para a vida adulta, porque aquilo vai ficar marcante na cabeça dela, porque foi um momento de experiência pelo qual ela estava passando e não foi uma experiência bem-sucedida, porque isso vai acontecer mesmo. Se o adulto é o exemplo da criança, porque, nossa, eu acredito que o adulto para a criança é tudo que ela tem, né? É o porto seguro, é o ponto de referência. Então, inclusive, nesses momentos, isso tem que ser corrigido de forma respeitosa e de forma carinhosa para que não fique marcado na cabeça da criança e que ela, com o passar do tempo, ela vai deixando para trás, porque ela vai ver que só serviu para aquele momento e não para que ela levasse para o restante da vida. Isso serve tanto para os maus exemplos quanto para os bons exemplos. Eu acredito que seja É isso. isso, perfeito. O que o Bandura coloca é bem isso mesmo. O meio afeta o seu comportamento. E que isso o adulto, ele é um referencial para a criança. Então, por exemplo, que a Renata colocou, o comportamento de fumar. Aí depende da maneira como a criança enxerga aquele fumar. Depende de como a criança vê aquele fumar. O meu marido fumava e a minha filha um dia perguntou para ele: por que que você fuma? E ele não sabia responder. Aí depois disso ele parou, ele falou: nossa, eu estou sendo o idiota. Para que eu estou fumando? Eu nem sei por que eu estou fumando. Isso até levou ele a parar do cigarro. E como a Renata colocou esse exemplo, eles não usam, não gostam do cigarro, eles não têm interesse nenhum, nunca manifestaram interesse pelo cigarro. Então, depende da forma, depende da linguagem, depende de como esse modelo vai vir para mim, tá? E isso é condicionamento operante. Então, a base da teoria do Bandura é que ela está baseada em imitação. Seja ela positiva ou negativa, isso vai influenciar o comportamento da criança. E o condicionamento clássico, o condicionamento operante, o condicionamento que o Skinner nos coloca, é aquele experimento que não sei se vocês já ouviram falar, que tem lá o cachorro sente o cheiro da comida,
ele manifesta interesse pela comida. Então, o quanto que a gente pode programar essa criança também, condicioná-la, que aquele comportamento, o cigarro, por exemplo, ele não é uma atitude positiva. Eu posso fumar, mas não é uma atitude positiva, e você vai ter autonomia de escolher ou não. E tem crianças, ao passo, que os pais não são fumantes e a criança é fumante. Então, vai um pouco dessa característica do meio. E o que o vídeo nos passa é que realmente a gente implica em muito imitar a atitude do adulto. A criança procura esse adulto como referencial. E aí o adulto ele tem que ter um equilíbrio, um bom senso, de uma forma assertiva, de uma forma carinhosa, está colocando o correto, e se ele estiver fazendo o errado, está colocando para a criança, olha, é errado, mas eu fiz, ou é errado, vamos corrigir, ok? Para que ela não fique só se apoderando do errado. Mais alguma colocação? Podemos continuar? Por mim, podemos continuar, Pro. Beleza, então vamos lá. Por mim também. O que ele coloca? A criança aprende por observação, ela fica olhando, observando, 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 aí ela faz a imitação, tá? Quando ela imita, ela ganha o reforço. Esse reforço pode ser positivo ou negativo. Se for positivo, tudo que é positivo, a tendência é aumentar, ok? Então, lembra do exemplo da criança que observou os pais falando palavrão, ele imita, e se ela fez esse comportamento, recebeu bate-palminha, que bacana, a tendência, eu estou estimulando o comportamento, eu estou reforçando esse comportamento. Então, a tendência, esse comportamento, essa observação e essa imitação, a tendência é aumentar. Porém, se eu observar, né, eu criança, observei, imito e tenho um reforço negativo, a tendência é diminuir, ok? Então, existem duas formas de eu estimular uma criança, ou um adulto, ou qualquer pessoa, com reforço positivo e negativo. Todo gesto, todo comportamento nosso, a gente pode modelar. O que significa modelar? Você pode modificar. Você modifica como? Com reforço. O reforço positivo é quando você dá prêmios, você elogia, a criança fica feliz, não é? Você está fazendo com que esse comportamento aumente, esse comportamento aconteça. Quando eu dou um reforço negativo, eu estou tirando aquilo e estou dando um reforço, olha, não é legal, não é recomendável, então você está tirando aquilo, você está dando reforço negativo, vai fazer com que ela não tenha mais esse comportamento, tá? Vamos dar um outro exemplo. Um exemplo de reforço, só para vocês entenderem o que é o reforço. Quando uma criança, por exemplo, sai da fralda, ela vai no banheiro e começa a falar, mamãe, xixi. Toda vez que ela falar xixi, a mãe leva no banheiro, eba, parabéns, faz festinha. O que ela está fazendo com isso? Ela está fazendo um reforço, ela está emitindo um reforço positivo. Por que reforço positivo? Esse comportamento, ela está fazendo com que aumente de intensidade. Bom, eu acho que tem alguém com o microfone ligado, está dando interferência. Vamos lá, gente, quem tiver, por favor, desligue, feche, que às vezes esqueceu, por gentileza. Tu não tem dinheiro para entrar para tu, menina. Ah, mas eu trabalho e quero realizar o meu sonho. Eu falei, uma hora eu estou em São Paulo, eu vou no aeroporto, que chega lá, estou entrando no avião e... Beleza? Então, vamos lá. Às vezes esqueceu mesmo, né? Vamos ver se aparece para vocês. Deu para vocês entenderem reforço positivo, o que é? Quando eu quero que o comportamento aumente, eu dou reforço positivo. Então, bater palminha, elogiar, dar risada, você está incentivando aquele comportamento
que a criança adquiriu por imitação, ok? Quando eu paro de dar esse reforço, quando eu faço justamente ao contrário, você agiu errado, você não deve colocar, você mostra esse comportamento que essa imitação que ela está fazendo, vindo da observação, a tendência é diminuir, tá? Então, a criança, ela sempre vai observar o adulto, ela sempre vai ficar atenta no comportamento do adulto e vai replicar igualmente o que o adulto fez. E aí entra, ela faz isso por quê? Porque ela quer ser autocompensada, ela quer ter o auto-reforço, ela quer ter aprovação, ela quer ter a autoeficácia, ela quer conseguir o sucesso. Então, de uma forma inconsciente, ela reproduz aquilo que o adulto faz para conseguir tudo que o adulto está fazendo. Então, ela aprende muito por observação. Até aí, tudo bem? Sim, Pro. Sim, Pro. E o Bandura, ele foi um psicólogo canadense e ele iniciou os estudos dele através de um vídeo que a gente vai ver depois, quando ele estudou o comportamento agressivo. Ele estudou o comportamento agressivo através de um experimento do João Bobo. Sabe aquele bonequinho João Bobo? Então, está na cabecinha de vocês aquele inflável do João Bobo, que você empurra, ele vai para frente, para trás? Ele colocou o João Bobo numa sala e colocou a criança. E ele começou a estudar essa teoria do comportamento, como a criança se comportava perante o João Bobo, como ela se relacionava com esse boneco, ok? Então, essa teoria da aprendizagem, ele estudou por meio da observação do outro e das consequências e a teoria como parte do aprendizado social. E esse experimento do João Bobo, ele coloca a criança com o adulto, por exemplo, o pai. Se o pai tem uma atitude agressiva, a criança tem a mesma atitude agressiva. Tá? Se o pai tem uma atitude mais permissiva, mais solícita, mais tranquila, a criança demonstra o mesmo comportamento. Então, ele considera o Bandura muito dos pontos do condicionamento operante marcados pela teoria de Skinner, que é reforço, punição, extinção de comportamento, como eu posso modelar o comportamento de uma criança. Todo comportamento tem um estímulo e uma resposta. Essa é a teoria de Skinner, ok? Um estímulo produz uma resposta, tá? E, para isso, Bandura, ele foi além, ele considerou muito mais do que esses aspectos. Ele foi além quando ele observou esse condicionamento operante. Quando ele levou o que faz com que as crianças passam a agir mediante a todos esses comportamentos. E ele vai colocar que o primeiro ponto de partida para que a aprendizagem, de uma certa forma, ocorra, é necessária atenção. O que significa? Essa atenção é o que ela vai observar. E essa atenção, ela é utilizada para fortalecer essa aprendizagem, essa relação. Então, professora, a gente tem que pensar no professor, ele vai ser um modelo, um referencial para o aluno, ok? Ele vai ser um referencial em todos os aspectos para o aluno. Então, nesse sentido, o professor, o aluno vai deter toda a sua atenção para o professor. Eu lembro quando eu trabalhava como PEB1, há muito, muito tempo atrás, logo quando comecei, e eu sempre usava pulseiras, brinco e batom. Olha que interessante. A minha classe era a classe das peruazinhas. Todas meninas, elas usavam pulseirinhas, brinquinhos e batom. Eram mini peruas. Você conhecia as minhas turminhas só por esse aspecto desse referencial delas usarem batom, estarem coloridas e estarem com acessório. Era muito interessante isso. A retenção.
todo comportamento que eu observo, que eu vou imitar, ele fica na nossa memória. Ele fica na memória e eu não preciso, naquele momento, utilizá-lo. Ele fica lá. Dependendo da situação, eu posso manifestar aquele comportamento, aquela aprendizagem que eu vi lá atrás, que eu detive a minha atenção, ok? Então, passo pela atenção, eu olho, eu observo, eu fico atenta. Aí vem a retenção. Esse comportamento de retenção, ele pode acontecer num determinado momento, não necessariamente após. No vídeo, ficou claro que imediatamente após o comportamento errado, a criança manifestava o comportamento errado. O que ele vai colocar, o Bandura, é que a retenção ela pode vir a acontecer posteriormente, ela não vai acontecer no mesmo momento. Então, pode passar um tempo, a criança observou, mas depois ela vai ter o mesmo comportamento, tá? E a reprodução motora, nessa fase, ela vai colocar em prática o comportamento do jeito que ela observou, do jeito que ficou retido na memória dela, tá? Então, ela vai reproduzir esse comportamento. E aí entra a motivação e o reforço, que nem todos os comportamentos que estão na memória, eles são colocados em práticas. Existem algumas distinções entre aquisição e desempenho. O desempenho depende dos reforços, de como a gente está reforçando a atitude dessa criança. E isso vai determinar como a criança vai agir ou manifestar diante dessa atitude. A modelagem por imitação. A modelagem, a gente não muda o comportamento de uma pessoa, a gente consegue modelar. Então, mudar é diferente de modelar. Mudar é quando eu quero que você deixa de ser essa pessoa e passa a ser outra. Isso não acontece, ok? As nossas características, elas são as nossas, que nem a nossa impressão digital. Cada um de nós tem uma característica, cada criança é única, cada pessoa é única. A gente não muda ninguém. O que a gente faz é modelar as pessoas. A gente modela. Pensem numa coisa flexível, numa coisa onde você pode colocar a mão, amassando e flexibilizando. Isso é modelagem. Mudança, ninguém muda ninguém. A gente só modela. Então, nesse sentido, o professor, ele tem um papel primordial nessa teoria da aprendizagem social proposta por Bandura. Por quê? Porque ele vai ser uma pessoa que vai utilizar dessa modelagem, ele vai ser uma pessoa que vai trazer uma metodologia ativa, ele vai ser uma pessoa que vai utilizar de uma prática diferenciada. O aluno vai ser ativo dessa prática. Então, nesse cenário, ele tem um papel diferenciado. Ele vai ser, sim, um ponto em que o aluno vai observar, mas observar dentro de uma prática positiva, dentro de uma metodologia positiva, e ele vai usar a seu favor a modelação. Ele vai modelar os comportamentos, ele vai modelar algumas atitudes em que ele acha primordial na sala de aula. Para a Bandura, os principais modelos que as crianças possuem são os pais e os professores. Então, o ponto de referência que ela vai imitar vai ser ou os pais ou os professores. Então, cabe a essas figuras, ou o pai ou os professores, terem um papel super importante na vida dela. A gente sabe hoje em dia que a família está deixando tudo por conta do professor. Tá? Então, muitas coisas que são realmente o papel dela, o básico, ela está deixando a cargo do professor. Então, esse professor, ele vai ter que ter um referencial positivo. O aluno transfere, o aluno imita, o aluno copia o professor. Então, esses comportamentos que ele vier a ter, devem representar o melhor modelo possível que a criança possa ter. Tem que ser o melhor modelo para que ela
possa observar esse adulto, para que ela possa imitar esse adulto quando tiver necessidade e para que ela saiba que ela está agindo de uma forma correta. Vou voltar aqui para a sala. Essa teoria dele é muito interessante e muito legal, principalmente quando ele fala de modelação. Voltando em modelação, o professor tem que ter esse feeling de modelar o aluno, não mudar ninguém. A gente não muda ninguém, mas a gente modela as pessoas. Ficou claro para vocês modelagem de comportamento? Sim, Pro. Vamos dar um outro exemplo de modelagem. Por exemplo, um exemplo bem banal. Se um namorado vier trazer um buquê de flores para você, e você recebe, nossa, que bacana, adorei o buquê de flores, gostei. Você está emitindo um quê? Um reforço, não é? Você está emitindo um reforço positivo. O que ele vai guardar na mente dele? Que toda vez que ele tiver que dar um presente para você, ele vai dar flores, porque ele sabe que você gosta de flores, você se sensibilizou quando ele deu flores. Isso é reforço positivo, é modelagem de comportamento, ok? Vamos dar um outro exemplo, como eu modelo as pessoas. Vamos supor que o seu marido lave louça em casa, namorado lave louça em casa. Se ele está lavando a louça e você fala para ele assim, nossa, mas você está lavando tudo errado, está utilizando errado, você está dando um reforço positivo ou negativo? Negativo. Negativo, Pro. Negativo. O que vai acontecer com ele? Ele vai falar o quê? Então, vem você e faça. Olha só. Então, nessa teoria de modelagem de comportamento, se ele lavou, você vai falar, nossa, que bacana, você lava muito bem, você lava melhor do que eu, não existe pessoa melhor para lavar essa louça. O que você fez? Você modelou o comportamento, você fez o quê? Com que ele, toda vez que tiver lavar a louça, por exemplo, ele vai lavar, porque ele lava melhor do que você. Então, deu para perceber que a gente não muda ninguém, mas a gente modela, e isso a gente pode levar também em sala de aula. A gente pode modelar alguns comportamentos, algumas atitudes, reforçando o que é certo, o que é positivo, para cima, e o que é negativo, para baixo. Tá? Isso. Desculpa, essa modelagem é meio que agradar, né? O outro. Se for positivo. Isso, Pro, não. Ó, na parte da... É isso mesmo. Se for positivo, ok? Se for positivo, sim. Se for negativo, você quer diminuir aquele comportamento. Você não quer mais que aconteça. Você não quer mais que ele lave louça. Então, você vai falar, você lavou tudo errado. Está tudo mal feito. Ele não vai lavar mais. Acabou. Não é isso que vai acontecer? A gente modela. Então, nesse aspecto que Bandura traz para a gente, são os conhecimentos de Skinner, que é modelação. Então, o professor, na sua prática, no seu dia a dia, na sua aula, ele é um modelo, ele é um referencial para o aluno. Então, ele tem que trazer comportamentos, reproduzir comportamentos positivos. Ele vai ter que ter esse feeling de estar modelando o aluno, através do que ele achar correto, positivo, que eu quero que suba, e negativo, que eu quero que não aconteça mais. Ok? Nesse aspecto, ele é um modelo. Ele é um modelo em sala de aula, ele é um referencial. O professor, ele é um referencial para o aluno. Alguma dúvida nesse sentido? Da minha parte, não, Pro. Não, beleza? Não. A gente sempre tem que dar bons exemplos, né, Pro? Nossa, não só para... Temos bons resultados, né? Sim, não só Isso para, é não só em para tudo os na nossos vida. filhos, para os nossos alunos, sim. A gente tem que ser um referencial de atitudes, de comportamentos, porque o aluno, ele vai... Parece que não, né, gente? Parece que o aluno não está olhando, não. Parece que não, mas ele está olhando e observando, e muito. E ele leva essas referências para dentro de casa. Sim.